Pessoal, nós vamos começar mais uma aula de artes, né? Espero que todos estejam bem. A gente está tendo aulas remotas, como vocês bem sabem, nesse período onde as enchentes desabrigaram muitas pessoas e é necessário que a gente esteja nessa modalidade de aula. O nosso assunto, eu já coloquei um material no grupo para vocês, mas o nosso assunto ele é sobre a arte de instalação. O que é a arte de instalação? Só para vocês entenderem. A palavra instalação é exatamente isso que se fala, é instalar. É colocar em algum lugar alguma peça, algo que vá permanecer ali, nem que seja por um tempo. Quando a gente fala de arte de instalação, é quando eu transformo objetos comuns em arte. Por exemplo, eu posso fazer uma exposição de arte somente com pedras. Eu vou colocar as pedras, dispor as pedras de alguma maneira que dê a entender que é um, uma obra de arte, que dê a entender um desenho, uma formação. No livro de vocês a gente vê que tem como exemplo, né, um artista que não me veio à memória agora o nome, mas que ele colocou vários botijões, né, vários galões de como se fosse de petróleo, e ele dispôs esses galões como se fosse o formato de um navio. E o que é que ele queria mostrar com isso? Ele queria mostrar que ele queria fazer uma crítica através da arte à escravidão, a maneira como os escravos chegaram ao Brasil. Por isso que ele colocou no formato de um navio negreiro. Existem muitas outras formas de instalação, só para vocês terem ideia, os exemplos que eu coloquei na atividade para vocês mostrava um tanque de guerra formado por bexigas, né? Mostrava o que seria aparentemente um peixe, uma baleia saindo da água, mas era formado por outras peças de outras coisas. E tem alguns outros, mais dois exemplos, né, que vocês podem ver também, que todos eles foram feitos dessa maneira. Né? Foram pegos objetos comuns do cotidiano e transformados em arte. Então, para a gente entender, né, digamos que eu pergunto, pessoal, o que é instalação? Né, o que é a arte de instalação? Você vai dizer, a instalação é a instalação da minha casa. Você não está errado, não, mas quando eu falo de arte de instalação, eu estou falando da arte de eu instalar objetos para formar uma obra de arte, certo? Então, existem muitos artistas que trabalham com esse tipo de arte e a gente pode mostrar também exemplos, né, modelos diferentes. Existe a arte de instalação grande, em larga escala, né, aí você vai ver os exemplos que eu coloquei, mas existe também um dos exemplos que foram colocados várias cadeirinhas pequenas, ou seja, é um modelo de arte de instalação feito com miniaturas. Então eu posso fazer, por exemplo, colocar vários carrinhos, eu posso fazer uma maquete, né? Como teve um colega de vocês que produziu uma maquete de um estádio de futebol na prática que a gente pediu, né? Na prática que eu pedi. Então, existem muitas maneiras de expressar. Eu coloquei somente o texto para vocês, né, no material que eu postei no grupo, porque eu queria passar uma atividade para vocês, eu queria explicar melhor, né, e melhor seria explicar ao vivo ou explicar, né, por meio desse vídeo. Então, o que é que eu quero de vocês? Como atividade, lembrando que eu não quero foto, certo? Porque como a gente tem várias turmas, fica difícil da gente organizar. Às vezes uma pessoa posta, manda uma foto, eu não tenho o número de todo mundo salvo, então vai ficar meio complicado para depois eu saber quem foi que mandou. Então é melhor que eu veja todo esse material quando voltar. O que é que vocês vão fazer? Ou no caderno de desenho de vocês, ou numa folha, vocês vão pegar qualquer objeto do dia a dia de vocês. Eu vou citar só um exemplo.
Digamos que eu queira pegar uma esponja de lavar roupa, de lavar prato, melhor dizendo, né? Uma escova de lavar roupa. E eu quero que ela seja minha arte. Então eu vou pegar, colocar ela em uma superfície e a partir dessa superfície eu vou, enfim, pintar, ou eu vou colocar alguma frase, alguma coisa, para que, né, dê a ideia de obra de arte, ou para que eu transmita uma mensagem. O que é que eu quero de vocês? Normalmente a arte de instalação ela forma desenhos. Então ela pega objetos do cotidiano e forma desenhos. Vocês vão utilizar o que vocês tiverem em sua casa. Se você quiser fazer, por exemplo, só um exemplo, viu? Uma borboleta, eu quero desenhar uma borboleta. Então você vai colar ali um papel de bala, por exemplo, e colocar no formato de uma borboleta. Você vai colocar ali como sua arte. Não, eu quero fazer uma flor só com folhas, vou colar folhas secas. Ou eu quero fazer quero decorar uma caixa, pegar uma caixa e decorar ela com recortes, né? Enfim, a arte ela vai ser a critério de vocês que vão escolher o que, é que vocês querem trabalhar, mas contudo que seja dentro desse tema, a arte de instalação. Então, a arte de instalação é sobreposição de objetos, certo? Então, um objeto sobre outro. A minha superfície é a folha, então eu vou colocar ali naquela folha o meu objeto. A minha superfície é um papelão, a minha superfície é uma caixa. Eu quero colocar, por exemplo, pegar uma boneca, colocar sentada na beira de uma caixa para simular né, alguém que está em um precipício, alguma coisa do tipo, eu posso fazer isso também. Tudo isso que eu falei aqui é para dar ideias para vocês, certo? Então, eu espero que vocês usem a criatividade de vocês, eu espero que vocês tenham entendido o que é a arte de instalação, né? Só para a gente recapitular. É quando eu instalo objetos em uma superfície para criar, a partir desses objetos, a partir dessa sobreposição, uma obra de arte, seja ela qual for. Vai ser o formato de um rosto, vai ser o formato de um carro, vai ser o formato de, enfim, de um objeto. Pode ser alguma coisa grande e pode ser alguma coisa pequena também. Então fica a critério de vocês. Então eu preferiria que vocês fizessem no caderno e colocassem colagem, certo? Colar objetos que você tiver em casa, ou, né, se quiserem fazer uma outra superfície. Isso vocês vão trazer, né, quando a gente voltar do recesso, certo? Para que a gente possa expor, para que eu possa avaliar também e etc. Isso não impede de vocês tirarem fotos e postarem em rede social. O trabalho é de vocês, a arte é de vocês, certo? Mas se quiserem intercalar, por exemplo, o outro assunto que a gente viu que é o grafismo indígena, certo? Podem fazer também. Não sei se vocês lembram, eu pedi para vocês produzirem também um tipo de grafismo. Alguns fizeram, pintaram, tudo direitinho. Usem a criatividade de vocês, certo? Então, essa é a nossa revisão, certo? De artes. E eu espero que vocês tenham compreendido e que a gente possa retornar muito em breve com essas atividades prontas, ok? Valeu e é isso aí. Só para constar, né? Não precisa ninguém se inscrever, não precisa ninguém curtir nem nada. O canal não é para essa finalidade. O canal é para a gente estudar, ok? Valeu e até a próxima.